A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título A responsabilidade é individual. Textuário. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Apresentação da lição. Os objetivos da lição. Cada tópico, o primeiro é explicar a máxima usada em Israel. O segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. 3. Pontuar a reação de Israel. Leitura bíblica em classe. Consta de Ezequiel 18, de 20 a 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio converter de todos os seus pecados que cometer, e guardar todos os meus estatutos, e fizer isso, e a justiça certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes, que se converta dos meus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, mas sua transgressão como que transgrediu e o seu pecado com que pecou neles morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora a casa de Israel. Não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua alma, pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente não morrerá. Uma pequena introdução da nossa lição. O ponto de partida dessa lição
é uma máxima usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que dizem: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Primeiro tópico, sobre a máxima usada em Israel. 1. A máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos ficarem botados, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo 25, Deuteronômio 5:9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados do pai. Veja a expressão: daqueles que me aborrecem, é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética de Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias. E é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. 3. Problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecida como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante, doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Segundo tópico, sobre a salvação para todos os seres humanos. 1. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca, e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. 2. Refutando o pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual, de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. 3. Situações. 2 situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos.
Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus. Tal pessoa é perdoada e, se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário o justo se desviar de suas justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que perdoou, eles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Terceiro tópico, sobre a reação de Israel. Uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentemente usados nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Não errais vós em razão de não sabeis as Escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. 2. Sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando a justiça como atributo no sentido justo de perfeição. Deus, um juiz justo. 3. O arrependimento. Deus é justo e misericórdia. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo os ímpios na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, têm o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não buscar o próprio Deus. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. E uma pequena conclusão: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Revisando o conteúdo. O que significava a máxima os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Como se chama o movimento de hoje que segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados? Por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Qual a conclusão depois de Ezequiel explicar a verdade e apresentar os fatos? Qual a tendência das pessoas hoje ao explicar suas aflições? Que
maravilha foi essa lição. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.